Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, que o Senhor esteja alcançando a você com amor, com graça, com misericórdia. Nessa manhã nós daremos continuidade à nossa exposição do livro de Pedro, 1 Pedro. Vamos ler a partir do verso 8 do capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 8. Pedro vem numa crescente, nos orientando e falando com o povo que tem sofrido perseguições, lutas, que tem travado uma batalha todos os dias. E ele vem nos fortalecendo, nos exortando para que não desistamos de buscar o Senhor, de prosseguir em buscar a presença de Deus. E nessa parte da carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, a partir do verso 8, a palavra do Senhor nos diz que, quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam o mal com o mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. E foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Amém? Então, quando nós paramos para observar esta carta, lendo essa continuidade, uma das coisas que fica muito clara para nós aqui, ficam claras, são que Pedro agora ele está destacando para nós atitudes que manifestam o estilo de vida do reino de Deus. É exatamente o que a gente precisa encontrar aqui. Quais são as atitudes? Quais são as atitudes que manifestam o estilo de vida do reino de Deus? Ele vinha falando a pequenos grupos, Ele falou, olha, como que é o relacionamento entre os governadores e os governados? Como que é o relacionamento, como deve ser o relacionamento entre os senhores e os escravos? Como deve ser o relacionamento entre maridos e esposas? Foi o que nós vimos no último encontro. Ele falou muito claramente ali como que a gente deve tratar um ao outro nesses relacionamentos mais próximos.
Agora ele vai, de certa forma, destacar atitudes para fechar este assunto, mostrando alguns princípios gerais que devem direcionar o nosso estilo de vida, né? Atitudes que nós precisamos adotar na nossa vida para que realmente as pessoas vejam que o reino de Deus está em nós e nós estamos levando este reino aonde nós estamos, nos relacionamentos que nós desenvolvemos. Muitas vezes, nós somos pessoas que vivemos nesse mundo e somos influenciados pelas atitudes das outras pessoas. De que forma? O mundo muitas vezes nos ensina a odiar as pessoas, nos ensina a desenvolver a raiva porque alguém contrariou ou pensa diferente de nós, e a gente fica com raiva, né? A gente começa a encarar essas outras pessoas como oponentes. Não, eles são meus oponentes, eles são meus competidores, né? Para que eu consiga alcançar alguma coisa, eu tenho que competir com aquelas pessoas para alcançar, para ter, para possuir alguma coisa. Então eu começo a enxergar o outro como um oponente, um competidor. E na última sexta, quando a gente fazia o estudo sobre a questão do serviço, nós destacamos bem que a questão da competição, ela é uma das atitudes que destacam muito bem o reino das trevas. A competição, a morte, o egoísmo, tudo isso é destacado no reino das trevas. Agora, no reino de Deus, o que se destaca é a alegria, é a paz, é a justiça, é o serviço. São essas as coisas, as atitudes que se destacam no reino de Deus. E Pedro, à medida que ele caminhava com Jesus, né, ele caminhou aqueles 3 anos com Cristo, ele teve que aprender que as atitudes dele já não podiam ser mais as mesmas, se ele queria realmente manifestar o reino de Deus nos seus relacionamentos. Porque ele, no momento em que, por exemplo, Jesus foi preso, o que Pedro fez? Pegou uma espada e arrancou a orelha do soldado romano. Ao que imediatamente Jesus vai, pega a orelha do soldado que havia caído no chão e põe no lugar, restaura, cura aquela orelha pela misericórdia do Senhor e repreende a atitude de Pedro, dizendo a ele: olha, não é isso, Pedro. Espera aí, você não está entendendo o que a gente está fazendo aqui. Se você viver pela espada, você vai morrer pela espada, Pedro. Nós não estamos aqui para amaldiçoar, para lutar, para guerrear, para matar, para tirar vidas. Nós estamos aqui para dar vida, para compartilhar vida, para compartilhar do dom da vida que o Senhor já nos deu. Nós somos chamados aqui não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Olha que repreensão que Pedro tomou, né? Poxa, eu achei que eu estava fazendo a coisa certa. E muitas vezes nós fazemos isso pensando que estamos fazendo certo. E aí o Senhor vem e nos repreende, fala: olha, você está errado. Você agora é um filho ou uma filha de Deus. As suas atitudes já não podem ser mais igualadas às atitudes do mundo. As coisas que você fazia já não podem continuar sendo feitas. Porque agora você é uma nova criação, né? E nós já vimos Pedro falando sobre isso. E por isso ele diz para nós, olha, quando você vê o Pedro escrevendo nessa carta, vê como Deus transformou a vida de Pedro. Como Deus transformou a vida desse homem. E ele agora fala para mim, fala para você, fala para todos nós: olha, nós precisamos estar preparados quando nós somos questionados sobre o motivo da nossa esperança. Nós não devemos mais reagir com violência ou com agressividade, mas com respeito, com mansidão, com humildade, compartilhando do dom que nós já recebemos. O dom do perdão, do amor, da paz, da justiça. E aí Pedro vem e começa a escrever essa carta para nós, né? Ele vai dando continuidade àquilo que ele estava escrevendo. E para isso acontecer, amados, nessa questão de como é que a gente consegue entender essas atitudes que manifestam o estilo do reino de Deus, né, na nossa vida. Pedro vai destacar aqui os nossos relacionamentos, porque é a forma como muitas vezes a gente consegue ver os frutos, não é? Porque os frutos de arrependimento, esses frutos são o fruto do Espírito, lá de Gálatas 5:22, que precisam estar crescendo e se desenvolvendo em cada um de nós. E para a gente enxergar isso, olhando a conduta do irmão, são nos nossos relacionamentos. Então o Pedro ele vai começar a destacar, ele vai falar sobre os nossos relacionamentos com a igreja, como igreja, os nossos relacionamentos com o nosso inimigo. E aí você fala: pastor, eu não tenho inimigo.
Hoje, nós talvez não usamos a palavra inimigo, mas de repente é aquela pessoa com quem você não tem afinidade, né? Ela pensa diferente de mim, ou então o meu pensamento é diferente, aquela pessoa tem atitudes que não me agradam, então eu prefiro manter a distância dela, entendeu? Não precisa necessariamente ser alguém que quer te matar, porque naquele tempo os seus inimigos eram aqueles que queriam tirar realmente a sua vida, fisicamente falando. Simplesmente pelo fato de você ser cristão era o motivo de você ser morto. Hoje em dia não. Hoje em dia os nossos inimigos, eles são basicamente as pessoas que pensam diferente de nós, que têm uma religião diferente, que às vezes têm a mesma religião, mas que professam essa religião de formas diferentes. Estes são atualmente os nossos inimigos. Talvez dentro da sua própria casa você tenha inimigos. O marido e a esposa, pensamentos diferentes que de repente não estão alinhados com a mesma visão, a mesma direção, pais e filhos, também pode acontecer. E a gente não vai falar assim, não, meu filho é meu inimigo. Não, a gente não vai falar isso. Mas a gente vai tratá-lo como se fosse, né, alguém que pensa diferente. E a gente normalmente tende a construir muros que nos separam. Nós tendemos ao quê? A muitas vezes agir com agressividade contra outra pessoa como uma forma de nos defender. Às vezes a pessoa nem falou nada, mas pelo fato de você saber que ela pensa diferente de você, antes dela falar você já está agredindo ela, seja com atitudes ou sejam com palavras, como uma forma de você se defender. E isso nos leva ao quê? Ao afastamento das pessoas, à solidão, à tristeza, ao desânimo. Então Pedro ele vai começar a trabalhar essas questões, né? Os nossos relacionamentos como igreja, os nossos relacionamentos com os nossos inimigos, com as pessoas que pensam diferente, a nossa postura diante da vida, como que vocês têm se colocado diante dos desafios da vida, né? A nossa postura, a nossa vida de oração, como é que essa vida de oração está sendo desenvolvida? Bem como ele nos leva a compreender a bênção que é o sofrimento na vida de cada um de nós. A bênção, sim, a gente vai ver. Pedro está falando sobre a bênção do sofrimento. E ele não só fala sobre a bênção do sofrimento, como ele nos dá um grande exemplo, que é Cristo. Nós vamos olhar para Cristo como nosso exemplo em meio aos sofrimentos. Então Pedro ele começa falando, a partir do verso 8 até o verso 12, sobre os nossos relacionamentos. Dentro dessa questão, ele começa falando dos relacionamentos como igreja, enquanto irmãos em Cristo. Ele destaca 5 coisas que ele destaca uma coisa que nós temos que ter para que 4 outras coisas estejam presentes na nossa vida. Nós temos que ter uma coisa para ser mais 4 coisas. O que nós temos que ter? Ele diz para nós o quê? Nós temos que ter unidade no pensamento. É a primeira coisa que ele diz. Pastor, mas nós somos diferentes. Cada um pensa de um jeito. É verdade. Existe uma diversidade de pensamentos, de personalidades. Porém, quando ele diz aqui que tenhamos o mesmo modo de pensar ou a unidade no pensamento, ele está dizendo que o nosso foco, uma vez que nós morremos e ressuscitamos, uma vez que nós morremos para o mundo e agora estamos vivendo para Jesus, o nosso modo de pensar deve ser igual ao de Jesus. Nós temos que buscar a mente de Cristo, a renovação da nossa forma de pensar, como fala lá o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 12, que a nossa mente precisa ser transformada para não tomar a forma do mundo. E é essa mente que eu e você temos que buscar, porque se nós servimos a um único Deus, e é o um Espírito que habita em mim, é o mesmo Espírito que habita em você, então a nossa forma de pensar tem que estar sendo direcionada pela mente de Cristo. Não é verdade? Quando isso acontece, nós desfrutamos de relacionamentos saudáveis. Agora, quando cada um resolve pensar do seu próprio jeito, fazer da sua própria vontade a vontade de todos, nós encontramos divergências, conflitos, separações, rachas entre irmãos que compartilham de uma mesma fé. Por quê? Porque ainda estão tendo uma forma de pensar como crianças. Ainda não encontraram a maturidade cristã.
Porque a maturidade cristã é quando eu olho para você e eu vejo em você as palavras de Jesus e as atitudes do mesmo Cristo. Então nós todos, Pedro orienta o quê? Que tenhamos a mesma forma de pensar. Que foi isso que ele recebeu de Jesus lá. Pedro, olha, você agora está caminhando comigo. Você é chamado para ser uma pessoa diferente. Então você não pode mais pensar de forma diferente do que eu, que sou o mestre. Não é verdade? Se nós estamos seguindo a Jesus, são as orientações de Jesus que nós precisamos seguir. É a forma de pensar do Cristo que precisa habitar em nós. Outra coisa, e aí à medida que nós temos a mente de Cristo, a forma de pensar do Cristo, coisas acontecem na minha e na sua vida. O quê? Ele diz o quê? Sejamos, ou seja, primeiro eu tenho que ter todos uma mesma forma de pensar. Uma vez que todos pensamos da mesma forma, porque servimos o mesmo Deus e servimos ao mesmo Espírito que é santo, nós vamos ser o quê? Aí começa a transformação em nós. Uma transformação que Ele nos chama para sermos compassivos. Ou seja, nós somos chamados a exercer a compaixão. Muitas vezes nós temos dificuldade de entender o que é compaixão. A gente confunde a empatia com a compaixão, né? A simpatia é quando... Imagina uma pessoa que está se afogando. A simpatia é quando você pega uma boia e joga para aquela pessoa, para resgatá-la. Você é simpático ao sofrimento dela, mas você está num lugar seguro, está tranquilo, então você, eu jogo a boia e você pega e está tudo certo. Essa é a simpatia pelo outro. A empatia é quando eu sei nadar e eu pulo na água para acolher aquela pessoa e salvá-la. E eu sou empático. Eu estou ao lado daquela pessoa numa empatia. Agora, a compaixão é quando eu pulo na água e eu não sei nadar, como a pessoa também não sabe. Aí eu sinto o desespero daquela pessoa na minha pele. Isso é compaixão. E uma vez que nós exercemos a compaixão, e é a compaixão que fez muitos milagres serem realizados, né? Porque Jesus, à medida que ele ia caminhando, ele via as pessoas como ovelhas sem pastores e a compaixão tomava conta do coração de Jesus. Nós vemos, por exemplo, quando ele diz, apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 12, 26, que quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. E quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. É sentir a dor do outro. Pô, meu irmão está sofrendo, eu sofro com ele. É como se aquele sofrimento fosse meu. Eu sofro junto com ele. Então ele continua. Então, uma vez que eu tenho a mente de Cristo, essa atitude vai me levar a uma atitude de compaixão, vai me levar a uma atitude de um amor fraternal. O amor fraternal é você amar o seu irmão como você ama o seu irmão de sangue. E às vezes a gente ama um irmão em Cristo muito mais do que um irmão de sangue. Isso muitas vezes acontece. Nós encontramos uma identificação tão grande às vezes com alguém que foi unido no sangue de Jesus conosco como irmãos, do que a nossa identificação com um irmão de sangue mesmo, nascidos da mesma mãe. Nós somos chamados à família de Cristo, e a família de Cristo precisa exercer esse amor fraternal, o amor entre irmãos, o amor que cuida, o amor que não ama o outro por causa das suas forças, mas apesar das suas fraquezas. Reconhecer que nem todos nós somos fortes, mas que existem no meio de nós pessoas que são fracas e nem por isso elas deixam de ser amadas. Pessoas que cambaleiam na fé, que não mantêm uma constância de busca do Senhor, mas são amadas da mesma forma. Por quê? Porque somos irmãos do mesmo Cristo. Ele morreu por mim assim como morreu por você. Outra coisa que a mente de Cristo vai nos levar a uma atitude de misericórdia, que sejamos misericordiosos. E a misericórdia e a compaixão, elas são muito parecidas, né? A gente muitas vezes, até as palavras, elas são parecidas no grego. Quando a gente fala da misericórdia, misericórdia é miséria e cardia. Ou seja, a cardia é coração, é você sentir a miséria do outro no seu próprio coração. Isso é exercer misericórdia. E a misericórdia é um mandato do Senhor para nós. Lá em Mateus, no capítulo 5, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão ou obterão misericórdia. Não existe cristianismo sem misericórdia, irmãos.
Isso a gente precisa entender. Se não fosse pela misericórdia do Senhor, não haveria salvação para nós. E Jesus, ele veio exercendo essa misericórdia, essa compaixão, nas formas mais simples e que muitas vezes escandalizavam as pessoas. Jesus, quando ele trata uma prostituta e trata um publicano com toda gentileza, com todo amor, ele acolhe, abraça uma criança, toca em um leproso que ninguém queria tocar. Quando ele se assenta à mesa com pecadores e publicanos para compartilhar do alimento, ele está trazendo essas pessoas, exercendo a sua misericórdia. E os fariseus não entendiam, diziam: como é que o seu mestre, sendo ele um mestre, como é que ele pode comer com pecadores e publicanos? Na realidade, os pecadores e publicanos se sentiam muito à vontade de comer com Jesus, porque Jesus não estava ali para condenar eles, mas para exercer misericórdia. Jesus estava ali chamando eles para um momento de comunhão, e naquele momento Jesus sentia a miséria que essas pessoas viviam, porque eram pessoas excluídas da sociedade, eram pessoas que ninguém queria. O leproso já tinha perdido todos os direitos. Você vai morar fora da sua casa, você não pode mais ir ao templo, você não pode mais ofertar nem louvar a Deus, você não pode mais viver com a sua família e nem pode ter relação com ela. Você sai de todo o relacionamento da sociedade. Por quê? Porque você é um leproso. E a sua lepra, ela contamina as pessoas. Então você vai para fora da cidade, viver num leprosário, com aqueles que são iguais a você. E aí Jesus vem e toca nessa pessoa, abraça essa pessoa, a pessoa é totalmente purificada, porque Jesus exerceu a misericórdia. Outra atitude que nós precisamos ter e que vai manifestar um estilo de vida do reino é a atitude de humildade. E a gente estava falando da humildade na sexta-feira no estudo. Como é difícil, né, ser humilde. Porque quando você fala: agora eu sou uma pessoa humilde, já perdeu a humildade. Porque você está tendo orgulho da sua humildade. Aí fica difícil, né? Como é que eu posso ter orgulho de ser humilde? A humildade é aquele tipo de coisa que quando você faz alguma coisa para ser humilde, você não vai alcançar a humildade, porque a sua motivação ela não está correta. A humildade, ela tem como símbolo principalmente a questão do serviço, né? O serviço, ele tem como símbolo a toalha. Como nós falamos, a toalha, a questão de Jesus, quando ele pega uma toalha, uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Aquela é uma atitude de extrema humildade, porque o escravo mais humilde, aquele escravo que realmente, o pior serviço que podia ser feito naquela época era limpar os pés de alguém. Limpar os pés de alguém era comparado no povo judeu a você cuidar de porcos. Eram coisas que você não faria de jeito nenhum. Mas um escravo, ele não tem escolha, ele tem que fazer. E aí quando Jesus pega a toalha e a bacia e começa a lavar os pés dos discípulos, ele se coloca numa posição de servo, do servo mais humilde. E aí nós vemos Pedro rompendo no orgulho, né? Não, o Senhor não vai lavar os meus pés. Aparentemente é uma atitude de humildade. Não, imagina, o Senhor lavando os meus pés, não. Mas na realidade é uma atitude de orgulho de Pedro. Porque na mentalidade de Pedro, jamais um mestre deveria lavar os pés dos seus discípulos. Jesus está quebrando toda essa hierarquia, dizendo: olha, a questão é o seguinte, eu sou mestre e senhor de vocês, fiz isso, vocês também são chamados a praticar a mesma coisa. Se vocês querem ser pessoas realmente realizadas e felizes, vão e pratiquem isso que vocês aprenderam de mim. Então Jesus, ele muda toda essa questão, né? Essa questão de humildade. Então quando eu busco, quando eu tenho a mente de Cristo, essa mente de Cristo, ela vai me levar a atitudes de compaixão, de amor fraternal, de misericórdia e de humildade. Essas são questões que Pedro coloca para nós em termos de relacionamentos como igreja, enquanto igreja, com os nossos irmãos. Mas e com os nossos inimigos? Né? Aí ele vai começar a tratar de uma outra forma. Qual a atitude que nós precisamos ter com os nossos inimigos? Como é que você reage diante de uma agressão verbal, diante de uma injúria, diante de alguma coisa que alguém te fez e você não gostou?
Como que é a sua reação? Como deve ser a nossa reação? Né? Jesus, lá em Mateus, no capítulo 5, no verso 44 e 45, ele fala para nós uma das coisas mais difíceis que tem para a gente fazer. Né? Ele fala para nós, ó, eu lhes digo, as pessoas dizem o seguinte, vocês ouviram que vocês devem amar os seus amigos e odiar os seus inimigos. Mas, aí esse mas quebrou tudo que foi falado antes, esquece o verso anterior, a gente fica com 44 e 45. O que é que Jesus diz? Qual é a sua atitude diante de uma injúria, diante de alguém que fala algo que você não gostou, que te deixou triste? Eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Aí você fala, Jesus, aí está difícil. Aí complicou tudo. Porque o amor é uma decisão, não é sentimento. Então eu tenho que decidir amar aquele que me fez o mal? Jesus falou que sim. É isso aí. Mas não é só orar, não é só amar, não é só decidir amar essa pessoa. Mas é também no seu momento de oração, você pedir que Deus o abençoe. Você colocar essa pessoa nas suas orações, orar, interceder para que ela receba as bênçãos de Deus, para que Deus tenha um encontro com ela, para que ela seja transformada. Ah, pastor, mas eu queria tanto jogar uma pedra na cabeça do outro. Xingou lá minha mãe, o quê? Vem aqui, né? Dá uma cadeirada nele. A gente tem vontade de fazer essas coisas, não tem não? Me contrário, eu mandei fazer A, fez B. E aí causou um baita problema. Tá falando mal de mim para todo mundo, olha só. Acabando com a minha reputação. Eu ainda tenho que amar ele? Você tem que amar, porque não fui eu que estou mandando, não, é Jesus. Não é um pedido, é uma ordem de Jesus. Não é um conselho, é uma ordem de Cristo. Porque ou você vive de acordo com o mundo, ou você vive com atitudes que vão manifestar um estilo de vida do reino. E esse estilo de vida do reino, ele requer que você abra mão da sua vontade, que você ame seu inimigo e que você ore por ele. Paulo vai dizer para nós lá em Romanos 12, 17, não retribuam a ninguém mal por mal. E lá em 1 Coríntios, capítulo 4, do verso 12 e 13, ele diz, olha, quando somos amaldiçoados, nós abençoamos. Quando somos perseguidos, nós suportamos as perseguições. Quando somos caluniados, nós respondemos de forma amável. Olha só as atitudes do reino. Ele abençoa, ele suporta e ele ama. É assim que nós reagimos com as pessoas que pensam diferente de nós, que nos desagradam, que nos perseguem. Por que nós fazemos isso? Porque nós temos uma bênção celestial, irmãos. E essa bênção celestial é a presença do Espírito Santo em nós. E à medida que nós somos salvos pelo poder de Cristo, nós temos que viver uma vida como salvos. E o nosso testemunho de vida deve apontar para Jesus e não para nós. Então, nós vimos quais atitudes que temos que ter no relacionamento com os nossos irmãos, com os nossos inimigos, e qual é a sua postura diante da vida. Porque o verso 10... A partir do verso 10 e 11, ele vai questionar para nós, olha, qual é a sua postura diante da vida? Você ama a vida? E as pessoas às vezes acham que o cristão ele não ama a vida, porque nós temos uma vontade de morrer para estar com Jesus, né? Paulo fala, a minha vontade é de morrer para estar com Cristo, mas eu não morro por causa de vocês, porque ainda é necessária a minha presença aqui. E aí tem gente que fala, não, o cristão não gosta de vida não, porque só pensa em morrer para poder estar com Jesus. Quer fazer jejum para matar a carne, para ficar mais perto de Cristo? Na realidade, irmãos, o cristão é a pessoa que mais ama a vida, porque Cristo é vida.
Nós, como cristãos, nós entendemos que a vida é um dom de Deus e os dias felizes que nós vivemos é uma expressão da bondade de Deus para conosco. Cada dia de felicidade que você vive, um momento que seja, é uma expressão da bondade de Deus na sua vida. E algumas pessoas ainda falam assim, não, mas o cristianismo é a religião da felicidade, né? Porque o povo parece besta, anda tudo sorrindo, né? A casa está caindo e o cara está dando risada. Outros dizem, não, cristianismo é a religião do sofrimento, porque o pessoal só fala de sofrer, meu. É cruz, é negação, é sacrifício, é caminho estreito, é coisa difícil. Então não dá, para o cara é feliz ou o cara é sofredor. Não necessariamente uma coisa não exclui a outra. O cristianismo é uma das religiões que mais trata face a face o sofrimento. Mas o fato de nós lidarmos com o sofrimento, os nossos e os dos outros, diariamente, não nos impede de viver momentos de felicidade, porque existe um fruto dentro de nós, que é o Espírito Santo que produz, que é chamado alegria. Independe do que acontece ao nosso redor, existe a alegria do Espírito no nosso coração. E a alegria do Senhor é a nossa força. À medida que Pedro fala para nós o que, olha, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, quem não gostaria de viver dias felizes? Fala para mim. Todos nós, cristão ou não, todos nós buscamos viver dias felizes na nossa vida. Mas viver dias felizes não quer dizer que eu vou viver fantasiando coisas, vivendo de ilusões. Eu tenho que entender que a realidade é totalmente diferente do que as minhas expectativas, muitas vezes. E isso vai gerar em mim frustrações, principalmente se a minha esperança estiver nas coisas, nas pessoas. A minha esperança precisa estar no Senhor. Então o Pedro ele começa a falar para nós aqui de coisas que nós precisamos fazer, né? Atitudes que nós precisamos ter se nós quisermos viver, amar a vida e viver dias felizes nesse mundo. E são verbos, né? Ações que nós precisamos. Ele fala o quê? Guarde a sua língua do mal. É a primeira coisa que ele fala. Guarda a língua do mal, refreia a língua. E a Bíblia fala muito sobre essa questão da língua, né? Se tem uma coisa muito difícil da gente segurar e controlar é a nossa língua. Ao ponto de Tiago falar que aquele que consegue controlar a sua língua alcançou a perfeição. Tiago destaca isso, ele fala o quê? Que a língua é a mesma língua que amaldiçoa o irmão, é a língua que bendiz ao Senhor. Da mesma boca que sai bênção é a mesma boca que sai maldição. É a mesma língua que está falando. A língua é um objeto pequeno, é um órgão pequeno do nosso corpo. Mas ele pode causar um estrago muito grande se a gente não controlar ele. Então a gente precisa muito dessa questão de controlar a língua, né? Outra coisa que ele fala para nós, primeiro, guarda a sua língua do mal e guarda o quê? Os seus lábios da falsidade. Como assim, pastor? Guardar os lábios da falsidade. É você falar bem da pessoa na frente e mal pelas costas. É você chegar, pastor, você é uma bênção, pastor, glória a Deus pela sua vida e tal, que estudo maravilhoso, que pregação, que não sei o quê. E quando o pastor vira as costas, infeliz, miserável, né? Aí você está agindo com falsidade, você não está guardando os teus lábios. Você está deixando soltar aquilo que você deveria orar. Se você não concorda, de repente, com alguma coisa que está sendo feita, ou dita, né? Você tem que chegar no irmão, compartilhar com ele, falar, irmão, vamos orar por essa questão, né? Mas não sair metendo pau no irmão, não mentir, né? Outra coisa, que é você usar os lábios para a falsidade, é mentira. João 8 fala o quê? Que aquele que mente é filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Então, se você é cristão e você mente, então você não é cristão. Você é um demonião, né? Se é que tem demonião, acho que não tem demonião no português. Mas, gente, na verdade, não, eu sou cristão, eu sirvo ao Senhor. E mentiroso cara de pau. É filho do diabo essa peste. Não é filho de Deus.
E a Bíblia que fala, não sou eu não. Se você ler lá em João no capítulo 8, ele vai falar isso para você. Que o diabo é o pai da mentira. E aquele que mente tem o diabo como sendo seu pai. Então assim, guarda a língua, guarda os lábios, e nesse guardar os lábios a gente tem que usar a posição, né? A oração que o salmista lá no Salmo 141 fez, 141 verso 3, que ele fez. Olha que coisa boa para a gente pensar. Senhor, coloca um guarda à minha boca e vigia a porta dos meus lábios. Essa é uma forma da gente guardar os lábios da falsidade. Mentir, falar na frente uma coisa e nas costas a outra, puxa saco, coisa feia se a gente puxa saco, né? Ficar bajulando. Verdade, não dá nojo. E isso é vestir, é realmente essa questão, né, de falar com falsidade. E aí ele fala outra coisa. Então assim, você tem que guardar a língua, guardar os lábios. Agora ele diz o quê? O que você tem que fazer? Afaste-se do mal e faça o bem. Afaste-se do mal e faça o bem. Existem alguns momentos na vida em que a gente precisa se afastar de pessoas, de situações ou de circunstâncias que nos fazem mal, para preservar o nosso coração, a nossa mente, as nossas emoções, a nossa vida espiritual. Nós precisamos muitas vezes fazer isso. Afastar do mal e praticar o bem. O fato de eu me afastar dessas pessoas não quer dizer que eu não vou fazer nada por elas, não. Eu vou procurar um pouco mais de distância porque elas têm me feito mal. Mas o que eu vou fazer por elas? O que a gente tem que fazer com as pessoas que pensam diferente, que agem diferente, que a Bíblia fala que muitas vezes são os nossos inimigos? Nós vamos amar elas e vamos orar por elas. Porque se elas estão fazendo mal a mim, elas podem estar fazendo mal a outras pessoas também. E aí, de repente, ela não está nem percebendo o mal que ela está fazendo para as pessoas e às vezes para ela própria. E a gente tem que amar essa pessoa e tem que orar por ela. Pastor, mas é difícil. O problema é seu. Eu não falei que é fácil. Olha para Jesus. Jesus não falou que a gente tem que fazer? Então a gente tem que mortificar a nossa carne para fazer isso. Não é o que você quer, não é que você acha difícil. É o que Jesus falou que a gente tem que fazer. Porque são essas atitudes que manifestam o estilo de vida do reino de Deus. E busque a paz com perseverança. A paz não é algo fácil de se conquistar, irmãos. Nem a paz interior, nem a paz exterior. Uma paz, uma tranquilidade interna não é fácil, assim como uma paz externa. Mas no que depender de vós, tende paz com todos. É isso que a palavra do Senhor diz. Bem-aventurados os pacificadores. É a orientação de Jesus, olha, são bem-aventurados aqueles que buscam ter paz com todos. E essa passagem aqui, quando a gente pensa em ter paz, a gente fala, então fulano está fazendo coisa errada, eu não vou falar nada para manter a paz. Não é a paz a qualquer preço. Porque se nós olharmos, por exemplo, o texto de Jeremias, no capítulo 6, 14, os falsos profetas diziam para o povo, paz, paz a todos. Que a paz estejam com todos apenas para anestesiar essas pessoas dos seus próprios pecados. E eles eram chamados o quê? De falsos profetas, porque anunciavam a paz para um povo que está em pecado. Se existe um erro, se existe pecado que está sendo praticado, precisa ser exortado e redirecionado. Com a autoridade bíblica e não com a sua autoridade, com a autoridade do Senhor, porque é a mente de Cristo que nós estamos buscando. E essa exortação, esse amor, isso precisa ser feito com aquilo que a gente já viu, que Pedro falou, com compaixão, com amor, com misericórdia e com humildade. Não é porque você está exortando o irmão porque ele está errando que você é melhor do que ele, não, porque você amanhã pode estar na posição dele. Então são essas atitudes que Pedro vai destacar para nós. Então assim, quando a gente para observar essas questões, esse verso, né, o 11, ele vai destacar essas questões que nós precisamos guardar e coisas que nós precisamos nos afastar e coisas que nós precisamos buscar. São essas atitudes. E como que é a nossa vida de oração? Como é que está a nossa vida de oração? É o que ele fala no verso 12. Quando ele diz, olha, os olhos do Senhor
estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Essa é uma passagem interessante, a gente pode ilustrar ela a partir de Atos capítulo 12, quando Pedro havia sido preso, por Herodes. Enquanto Pedro estava naquela prisão, Herodes estava no trono, tranquilo, lindo, formoso, tal, não sei o quê, e a igreja estava fazendo o quê? A igreja estava orando. Os olhos do Senhor estavam com a igreja que estava orando, os ouvidos do Senhor estavam pela igreja que estava orando, e estava com Pedro naquela cadeia. Pedro foi liberto e Herodes foi ferido. O rosto do Senhor se virou contra aquele que praticava o mal e libertou Pedro da prisão. É isso que é a palavra que nós vemos aqui neste texto, claramente, a vida de oração, a forma como nós nos portamos na nossa vida de oração. Não é algo supérfluo, é algo necessário, é algo fundamental para a nossa vida. Porque imagina que no momento em que você se ajoelha para orar ao Senhor, seja para agradecer ou seja para pedir algo, os olhos do Senhor estão sobre você e os ouvidos dele estão atentos à sua oração. Nós vimos lá, por exemplo, quando Daniel, antes mesmo dele começar a orar, a resposta já estava vindo. Só demorou um pouquinho porque tinha um capiroto no meio do caminho lá para atrapalhar a caminhada. Mas chegou. Muitas vezes você começa a orar, mas Deus está demorando. Deus não está demorando. A resposta à sua oração já foi enviada. Pode ser que esteja com um irmão que está retendo a sua resposta, porque às vezes a gente recebe um negócio e acha que é para a gente, né? Nossa, que bênção que eu recebi hoje, mas não é para mim, é para o outro. Mas eu retenho, até que eu consiga compreender, mas isso não era para mim, era para aquele irmão. Então, quando nós, resumindo esta parte, o que acontece? Quando nós fazemos essas coisas, nós vamos viver uma vida muito mais gratificante. A partir do momento que nós buscamos essas atitudes, essa postura, com esse estilo de vida que manifesta o reino de Deus, nós conseguimos entender que a vida ela é muito boa para ser vivida. E ela precisa ser vivida da forma correta. O nosso problema é que a gente vive a vida do jeito errado e acha que nada presta. Mas o problema não está na vida, está na gente. Está em nós que não prestamos atenção nas coisas. Os seus dias serão bons se você praticar essas coisas. Os olhos de Deus vão estar sempre sobre você para abençoá-lo. E os ouvidos de Deus estarão prontos para ouvir a sua oração. E aí você fala, que bênção, né, pastor? Então, se eu fizer tudo isso aí, vai ser uma beleza. Eu vou viver uma boa vida, dias felizes, vou amar a vida, vou viver de bem com a vida, vou ter dias bons, não vou ter muitos problemas, os olhos do Senhor vão estar sobre mim para me abençoar e os ouvidos de Deus vão estar atentos à minha oração. Amém, irmão, é isso aí. Mas tem um detalhe que eu preciso contar para você. O Pedro não parou por aí. Porque às vezes a gente faz as coisas todas certas, a gente tem as atitudes certas, a gente busca as coisas certas, mas e se mesmo fazendo as coisas certas você tiver que passar por sofrimentos, como isso vai acontecer? Porque Jesus fez coisas certas e nem por isso ele foi isento do sofrimento. Então ele começa a falar a partir do verso 13 até o 17 sobre os nossos sofrimentos. E aí é onde entra a questão que eu falei para vocês, que nós precisamos entender que o sofrimento é uma bênção para a vida do cristão, porque nos desperta, nos mantém atentos. O Warren Wiersbe, ele diz o seguinte, que nós podemos experimentar as melhores bênçãos nos piores momentos da nossa vida. Ah, pastor, tá de brincadeira. Tô não. Você imagina quando o Daniel foi jogado na cova dos leões? Era um dia bom para ele? Não. Quem é que vai gostar de ser jogado numa cova dos leões? Ninguém. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados lá na fornalha ardente, era um dia bom? Não. Quando quando Paulo sofreu várias coisas, foi açoitado, foi perseguido, sofreu naufrágio, foram dias bons? Não, não foram. Mas no meio de todas essas questões, no meio de tudo isso, eles puderam ter um encontro real e verdadeiro com Jesus. Quando Jó perdeu a sua família, foi um dia bom? Acho que não. Perdeu tudo, família, bem, saúde. Não foi um dia bom. Mas depois de passar a tribulação,
veio a bonança. E ele pôde entender que antes eu ouvia o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem o Deus Todo-Poderoso. Então a gente precisa observar essas questões, né? A bem-aventurança do sofrimento. O sofrimento, irmãos, por que Deus ele permite o sofrimento na nossa vida? Porque Ele não tem filhos prediletos. Assim como a chuva ela cai sobre o justo e o injusto, assim como o sol ele brilha para o justo e para o injusto, o sofrimento é para o justo e para o injusto também. Só que tem uma diferença. O sofrimento para a pessoa boa, para os filhos e filhas de Deus, eles encaram como uma oportunidade de fortalecer a sua fé e de moldar o seu caráter. Agora, o sofrimento para as pessoas más, pessoas que não seguem a Jesus, que não nasceram de novo e que não têm nenhum objetivo de seguir ao Senhor, o sofrimento para eles é mais uma oportunidade de criar raízes de amargura no seu coração e na sua vida. Então, o sofrimento para o cristão é fortalecimento da fé e moldar o caráter para nos parecermos com Jesus. E para as pessoas que não seguem a Jesus, é mais uma oportunidade de amargura na vida. Quando a gente pensa nas questões de sofrimento, o verso 15 ele vai falar para nós que ele é uma oportunidade também. O sofrimento ele é uma oportunidade na minha e na sua vida. Porque o sofrimento ele nos leva a reconhecer a soberania de Deus sobre as nossas vidas e sobre a história. A minha e a sua vida estão nas mãos de Deus. E é por isso que o Senhor fala, olha, esteja sempre preparado para responder a quem quer que seja sobre a sua esperança. É uma oportunidade que você tem de reagir bem diante dos sofrimentos, porque a nossa postura diante do sofrimento vai dizer muito a respeito do Deus a que nós servimos. Se eu sou uma pessoa que no meio do sofrimento eu me desespero, eu grito, eu choro, eu esperneio, eu fico resmungando e murmurando, que tipo de Deus eu sirvo? Mas se diante do sofrimento eu tenho atitudes como o apóstolo Pedro colocou aqui, olha, no verso 16, eu ajo com mansidão, com respeito e conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento nosso, porque estamos em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias. Se você tem uma postura manso e humilde diante do sofrimento, reconhecendo que faz parte da vida isso, e que isso vem para fortalecer a sua fé e moldar o seu caráter, é um testemunho que você está dando para as pessoas. A sua vida se torna a sua própria pregação, irmão. A nossa postura vai mostrar o Deus que nós servimos. E aí você fala, pastor, mas esse negócio de sofrimento é complicado, é difícil, eu não consigo. Mas você consegue, porque Jesus falou que você consegue. E aí Pedro vai mostrar Jesus como sendo o nosso exemplo. Como é que deve ser esse exemplo? O próprio Cristo, irmão, se a gente pensar em sofrimento, o próprio Cristo não ficou isento de sofrer, pelo contrário. Ele teve que ser aperfeiçoado no sofrimento para entender o que é ser um ser humano e viver como nós vivemos, enfrentar as coisas que nós enfrentamos. Ele podia ter dito, olha, eu não quero sofrer, porque ele não teve pecados, ele não errou, ele não pecou, ele não falhou em momento algum, mas para ser o nosso intercessor diante do Pai, ele precisava entender o que nós vivemos, e por isso ele teve também que sofrer. E o sofrimento, ele não é de qualquer jeito, né? Quando a gente observa, nós vemos que a razão do sofrimento de Jesus foi por causa do meu e do seu pecado, por causa dos pecados da humanidade. Quando Cristo padeceu uma vez por todas, por nós, o justo pelos injustos. E a gente precisa ter em mente que não vai haver mais nenhum sacrifício pelos pecados da humanidade, porque o sacrifício de Jesus foi perfeito. Ele não vai voltar de novo para morrer pelos seus pecados, não, porque ele já morreu pelos nossos pecados, os passados, os presentes e os futuros.
Cabe a nós reconhecer o sacrifício de Jesus. Porque o propósito, amados, do sacrifício, do sofrimento na vida de Jesus não foi em vão. O propósito de Jesus ter sofrido em nosso lugar foi para nos levar a Deus. Porque Jesus é o caminho. Foi para nos reconciliar com o Pai, porque Ele é a verdade. E nós vivemos num mundo de mentiras. Foi para nos dar acesso ao Pai, por quê? Porque Ele é o nosso sumo sacerdote, aquele que intercede por nós diante do Pai. Não existe outro que vai interceder por mim e por você diante do Pai. Por isso que nossas orações, as nossas ofertas, tudo que nós fazemos, deve ser em nome de Jesus. Porque sem Jesus nós não vamos ao Senhor. E Ele morreu, o propósito do sofrimento de Jesus foi para nos dar a glória eterna. Porque Ele é a ressurreição e a vida. Jesus não foi derrotado pelos sofrimentos, mas Ele foi vitorioso nos sofrimentos, verso 18 ao 22. E o fato da vitória de Jesus ter sido sobre a morte e sobre o inferno, Ele morreu e ressuscitou, isso também foi proclamado, pregado, anunciado do verso 19 e 20. Ele anunciou, Ele pregou a todos a sua vitória. A vitória de Jesus não foi algo que ficou escondido. Não, vamos contar baixinho aqui, para ninguém ouvir. Jesus venceu a morte e o inferno. Não, foi anunciado. Foi pregado a todos esta vitória. E a partir disso ele institui o quê? Pedro vem falar para nós a respeito do batismo que foi instituído. E ele faz a relação do batismo com, lá atrás, com a questão de Noé. Quando nós olhamos o dilúvio, no momento do dilúvio as águas representavam a morte. E a arca de Noé, a arca que foi construída, a arca representava o próprio Cristo, que salva pessoas. E naquele dia em que muitos ímpios morreram, um grupo de 8 pessoas, fiéis ao Senhor, foram salvas da morte. Assim ele faz uma relação com o sacrifício de Jesus. Nós vivemos num mundo de morte, mas Jesus é a nossa salvação. É pelo sangue de Jesus que nós somos salvos. E o batismo, quando ele coloca aqui, é uma expressão externa de algo que aconteceu dentro de nós. Nós tivemos um encontro com o Senhor, o Espírito Santo agora passa a habitar em nós e nós vamos fazer o que? A gente vai usar o batismo como uma expressão para anunciar, para testemunhar o que Jesus fez na nossa vida. É mais ou menos quando a gente se casa. Quando nós nos casamos, nós passamos ao quê? Nós temos lá uma cerimônia, casamos e usamos o quê? Uma aliança, como uma expressão externa de uma decisão que foi tomada no nosso coração. Nós decidimos amar aquela pessoa incondicionalmente, independente dela ser ou fazer determinada coisa, eu vou amar esta pessoa. Jesus, quando ele morre, ele não escolhe por quem ele vai morrer, ele morreu por todos. O problema é que nem todos reconhecem Jesus como irmão, como Senhor e Salvador, e não reconhecem Deus como sendo seu Pai. E à medida que essas coisas acontecem, irmãos, nós matamos o velho homem, no batismo. Por quê? Porque nós somos agora uma nova criação. Deus nos criou, fez de nós uma nova criação, nascidos a partir do Espírito Santo. E como nova criação, nós temos uma nova vida. Uma vida que precisa ser vivida no estilo de vida do reino de Deus e que precisa manifestar atitudes que apontem para Jesus. E essas são as atitudes que Pedro coloca para nós, por quê? Que a partir deste momento que nós decidimos viver para o Senhor, nós temos uma responsabilidade de manifestar a vida do reino de Deus nos nossos relacionamentos. Seja com aqueles que nós gostamos, seja com aqueles que nós temos raiva, que pensamos diferente, que odiamos. A nossa postura diante da vida precisa ser diferente, a nossa vida de oração precisa ser diferente. Nós não podemos mais espernear e ficar murmurando e reclamando diante dos sofrimentos, porque Jesus também enfrentou e Ele é o nosso modelo. Jesus venceu e nós também venceremos os sofrimentos, porque os sofrimentos dos tempos atuais não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada na volta de Jesus Cristo. Não é isso que o apóstolo Paulo nos diz? Porque a palavra aqui, ela termina dizendo o quê? Que Jesus, ele venceu a morte, venceu o inferno, ele ressuscitou, ele subiu aos céus e ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E em Jesus está
colocado que toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra, Jesus tem toda a autoridade e todo o poder sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre as circunstâncias. E Ele há de voltar para buscar aqueles que são seus, aqueles que aguardam no Senhor, aqueles que mantêm-se firmes diante do sofrimento, da luta e do desespero, porque é no Senhor que nós encontramos a nossa salvação e é no Senhor Jesus que temos a nossa esperança. É por causa de Jesus que nós nos tornamos pessoas mais compassivas, mais amorosas, pessoas mais misericordiosas e humildes. É por causa de Jesus que nós amamos o outro, independente da sua força ou da sua fraqueza, independente se nós pensamos diferente ou não. É por causa de Jesus que toda essa vida que nós vivíamos foi deixada de lado, porque nele nós temos nova vida, nova esperança, nova vida, uma vida eterna. As pessoas podem dizer que você não ama a vida, mas você, nós amamos a vida, não só a vida aqui, nós amamos a vida eterna, para a glória de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai querido, santo e misericordioso, toda honra, toda glória, todo louvor, toda a majestade seja rendida a Ti, ó Deus, nos céus, na terra e debaixo da terra, porque só o Senhor é Deus e só o Senhor é um Deus 3 vezes santo. É um Pai santo, é um Filho santo e é um Espírito que é santo. E à medida que o Senhor age em nossas vidas, o Senhor vai nos dar uma nova vida, uma oportunidade, Deus, de termos novas atitudes que venham a manifestar o estilo de vida dos filhos e filhas do reino de Deus. Nós trazemos a vontade do Senhor para as nossas vidas, para o nosso coração, para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa igreja, para que essa vida seja manifestada nos nossos relacionamentos. Muitas vezes encontramos, Pai, dificuldades para isso, mas nós temos um Espírito Santo que nos dá força, que nos direciona, que ilumina o nosso entendimento e que arde em nosso coração, que nos impulsiona a acolher o outro em nosso peito, para que nós possamos manifestar o amor, a graça e a misericórdia que nós já recebemos do Senhor para compartilhá-lo com os outros. Porque na oração do Pai Nosso o Senhor nos diz, olha, só nos perdoa, Senhor, se nós perdoarmos o nosso irmão. Oh Deus amado, em nome de Jesus, que nós possamos ter ouvido estas palavras nesta manhã e que realmente nós não venhamos a sair deste lugar ou a desligar, ó Pai, desta mensagem que estamos ouvindo, Deus, e continuar da mesma forma que vivíamos antes. Nós somos chamados, ó Pai, para sermos sal na terra e luz no mundo. Nós somos chamados para sermos luzeiros, Senhor. Nós somos, em nome de Jesus, chamados para sermos agentes de transformação no mundo. Mas para que possamos agir transformando o mundo, nós precisamos passar por uma transformação num encontro verdadeiro, profundo, único com o Senhor. Nós precisamos ser santificados dia após dia pela Tua palavra e pela manifestação do poder do Teu Espírito Santo em nós. Que em nome de Jesus, Pai, todas as barreiras que nós criamos para afastar pessoas, toda a nossa reação agressiva ou ação agressiva para nos proteger, que caiam por terra em nome de Jesus. Que nós possamos abrir o coração, a mente, os braços para acolher aqueles que sofrem, assim como nós também sofremos e somos acolhidos pelo Senhor. Que aonde nós estejamos, o Senhor esteja através das nossas vidas. Que quando abrir os nossos lábios, que o Teu Espírito Santo fale através do nosso coração, dos nossos lábios, para que todas as coisas sejam para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. É no amor de Deus, é na graça de Jesus Cristo, e na comunhão e na consolação do Espírito Santo do Senhor, que nós nos despedimos deste momento, ó Deus, de comunhão, de relacionamento da Tua igreja, para que possamos dar continuidade nos nossos relacionamentos com atitudes que manifestam o estilo de vida do reino dos céus. Assim nós oramos ao Senhor, no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus nos abençoe. Vão em paz em nome de Jesus.